IFLs mudam vidas, importantíssimo recado. Pessoal, queria dar início então ao nosso painel de economia. Eu sou fã desses caras aqui, eu acho que eu vou gaguejar às vezes quando eu vou perguntar, tá? Mas eu queria começar com um assunto extremamente importante e novo. Acho que na boca do povo, dos investidores, hoje está bastante digitalizado. Então tem muita conversa sobre criptoativos. Tem político aí que fala cripto, né? As criptoativos aí. Bitcoin. Bitcoin. Só que, para introduzir, então, Fernanda, eu vou perguntar para você, porque você é o gênio dos criptos, né? Então, eu já queria te puxar, logo de início, como que nós explicamos para a nossa palestra, aqui, todo mundo que está assistindo, e para quem não conhece sobre criptoativos, o que é isso? Qual que é a importância disso? Vai mudar o mundo mesmo? Ou vai piorar o mundo? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É muito bacana estar mais uma vez aqui no Fórum Liberdade e Democracia. Pois a pergunta ela é fundamental e tem tudo a ver com a palavra liberdade. Eu lembro quando eu comecei a estudar esse assunto, lá em 2013, escrevi um blog junto com Hélio Beltrão, o Ponto Base, e eu me pus a estudar, me debrucei sobre o assunto, e quando eu finalmente entendi, o insight que eu tive não foi de investimento, não foi de valorização, não foi de preço, foi justamente o de liberdade monetária e o que o Bitcoin poderia ser e o que ele representava, que era alternativa. Era uma alternativa a tudo o que está aí, a esse sistema centralizado, onde a gente precisa confiar na contraparte, em banqueiros centrais, em bancos e tudo mais. Para mim era isso que o Bitcoin representava e ainda representa, só que em 2013 era muito novo. Assim, agora o Bitcoin começou a rodar em 2009, eu comecei a estudar em 2013, agora vai fazer uma década que eu estou nesse mundo. Então, o assunto não é tão novo assim, mas ao que ele se propõe a fazer, ser uma espécie de dinheiro para o mundo digital, para a era da internet, é muito pouco tempo. Muita coisa vai acontecer. E sim, é transformador. É transformador porque é uma forma de ativo que inclui um sistema de transferência, que não depende de uma autoridade central, que tem as suas regras, é anárquico no melhor sentido da palavra, a ausência de autoridade central, mas com ordem e com muitas regras, tanto é que o sistema funciona há quase 14 anos e nunca houve um caso de fraude dentro do blockchain, que é onde todas as transações estão registradas. Então, sim, é uma grande revolução no âmbito monetário e que daí veio várias derivadas de aplicações, desenvolvimentos inspirados no Bitcoin, mas não exatamente como o Bitcoin, mas tudo que a gente tem visto nos últimos anos que está impactando aí ao mundo financeiro, mercados de capital, assim, é realmente muita coisa. Mas para mim é muito bacana estar vivo, presenciando e vendo essa tecnologia florescer e crescendo do jeito que cresceu nesses últimos quase 10 anos que eu estou vendo. Então, naquela época era talvez uma aposta, muitas incertezas. Hoje, para mim, eu tenho convicção de que não tem como voltar atrás. A gente não pode desinventar o Bitcoin. Ele existe e vai seguir prosperando. É seguro? A segurança é das coisas das grandes forças do Bitcoin. Quando a gente entende como funciona, como a descentralização ocorre, e que a segurança ocorre não apesar da descentralização, mas por causa, porque há uma auditoria constante no que acontece na rede a todo instante, é que a gente consegue entender o valor que tem essa tecnologia, porque acaba sendo um ativo que não pode ser inflacionado. Então, é a escassez digital, pela primeira vez na história da humanidade, e é um ativo inconfiscável. E se tem alguma coisa que 2022 nos ensinou é que quase tudo pode ser confiscado. O Bitcoin não pode. A liberdade ficou complicada. Fernando, fazer uma pergunta a respeito da competição entre as criptomoedas, né? Hoje o Bitcoin e o Ethereum são as principais criptomoedas que são negociadas, né? Tem outras várias, shitcoins, e recentemente o Ethereum passou por uma mudança na sua estrutura, né, de programação, algumas pessoas ficaram preocupadas, e, além disso, o cenário está bastante instável para as criptomoedas como um todo.
Você acha que, dentro desse contexto, haverá um vencedor para a competição das criptomoedas? E você acha que o vencedor poderia ser o Bitcoin ou o Ethereum? Bom, para quem não sabe do que a Demara está perguntando, é importante até contextualizar, mas nessa semana houve uma grande atualização, um upgrade na rede do Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, ou criptoativo, que foi uma forma diferente de fazer a segurança do sistema, ou o que se chama no jargão da rede, é um novo algoritmo de consenso. O Bitcoin é baseado na energia para validar transações, e daí vem a sua segurança, e é o que se chama de prova de trabalho, no inglês Proof of Work. O Ethereum, desde o início, tinha uma ideia de migrar dessa forma de segurança, e nessa semana finalmente ocorreu esta migração do prova de trabalho para o prova de participação, que é o chamado Proof of Stake. É um debate enorme, qual pode ser mais suscetível à centralização. Eu tendo a crer que é o prova de participação, o novo Ethereum, que é mais suscetível à centralização. Mas com relação à sua pergunta, para mim eles nem concorrem. Eu honestamente considero o Bitcoin algo que é irreplicável, único, e ao que ele se propõe a fazer, ele não tem concorrência. Claro que quando a gente fala de investimento, o bolso do investidor é único, então ele vai decidir se coloca 100% em Bitcoin ou vai ser 50% num, 50% no outro, ou qualquer outro ativo. Mas quando se fala em propósito, em função, ao que ele vai servir, para mim, Bitcoin está sozinho e não compete com o Ethereum. Então, acho que vai seguir sendo o único nessa ideia de possível dinheiro eletrônico do século XXI. Bacana. E, Hélio, queria também saber qual que você enxerga que seria a perspectiva, né, para o Bitcoin e as criptomoedas, tendo em vista que os mercados estão com muita incerteza, né, as políticas econômicas que os governos adotaram em resposta à pandemia, né, com diminuição da taxa de juros, impressão monetária, política fiscal frouxa, né, praticamente todos os governos fizeram isso, e isso trouxe uma instabilidade muito grande, e inflação, e enfim, em alguns lugares, caos social. E eu gostaria de saber qual que você acha que é a perspectiva para as criptomoedas com esse cenário que se mostra aí. Obrigado, Ademar. Um prazer estar com você, Gustavo, com o meu caro amigo Urit Breia. O Bitcoin, como o Fernando mencionou, Ademar, é um potencial dinheiro eletrônico para o século XXI. Então, eu sou um Bitcoin maximalista também, como o Fernando imagina, certo? Certo. Então, eu acredito que se algum dinheiro eletrônico vai vingar no futuro, será o Bitcoin, na minha opinião. Então, ele tem um potencial de, se isso acontecer, ou seja, se as pessoas estiverem usando em transações de forma geral, generalizada, ele vai ser, sem dúvida, vai deslocar a moeda estatal. E essa moeda estatal, como você falou, a gente viu o que aconteceu na pandemia. Do dia para a noite, quase todos os países aumentaram a emissão da sua moeda estatal num nível, dependendo do país, 30%, 40%, 50% do dia para a noite, no momento em que a economia estava parando, né? Então, se você olhar sob a ótica de oferta e demanda, você tinha um aumento da demanda por dinheiro, que podia ajudar a não ter tanta inflação, mas eles fizeram um montante muito cavalar, e quando a economia começou a voltar, eles teriam que ter tirado esse dinheiro, e não tiraram. E esse dinheiro passou a circular sem ter uma demanda por esse dinheiro. Eu estou falando um pouco em economias aqui, mas sem haver mais aquela demanda de você estar com medo e tem dinheiro em caixa, e com todo aquele dinheiro novo, aí se gerou uma inflação. Nem todo país teve isso, a Suíça não teve, porque tem uma moeda um pouco mais controlada, mas o Brasil entrou nessa, Estados Unidos, Europa e tudo isso. E toda vez que você tem esses abusos à moeda estatal, você olha para o Bitcoin achando mais bonito, porque você fala, poxa, espera aí, se eu vou ter dinheiro, saldos de caixa, dinheiro em caixa parado, poxa, prefiro ter em Bitcoin do que numa moeda estatal. Isso não quer dizer que isso aí tende a valorizar sempre. A gente está vendo agora o que está acontecendo, que é o seguinte, quando o Bitcoin ele tende a ir melhor, quando a taxa de juros geral é zero, né?
Porque aí o custo de oportunidade de você segurar o Bitcoin é zero. Então, pô, você fala, bacana, posso segurar aqui o meu dinheiro no Bitcoin, porque eu não estou perdendo nada no outro lado. Só que agora, os Estados Unidos estão lá, 2%, 3%, quem sabe vai chegar a 4%, 5%. Então, todos os outros ativos que não rendem, ouro incluído, tendem a sofrer nesse momento. Mas o processo, na minha opinião, de abusos contínuos da moeda estatal e, do outro lado, uma solução de dinheiro eletrônico que não é abusável, né, que ele não pode aumentar a sua oferta, vai tornar cada vez mais essa outra moeda atraente. E se chegar num ciclo virtuoso de isso ser atraente, as pessoas passarem a usar em mais transações, isso aí gera uma dinâmica de adoção rápida, que pode acontecer muito do dia para a noite. Vai chegar um ponto, além do que todo mundo entra no negócio porque está todo mundo usando em transações, mas isso pode estar distante ainda desse cenário. Então, o pessoal que segura Bitcoin e não bota num negócio que rende, está provavelmente apostando que isso vai acontecer em algum momento e você vai ganhar muito dinheiro. Eu vou querer elaborar um pouco nessa parte de inflação, porque acho que o que o mundo está vivendo é justamente um problema inflacionário. Renato, eu vou fugir um pouco aqui do roteirinho nosso. E eu vi uma mensagem que eu achei interessantíssima, acho que vale a pena a gente pegar ela, se não me engano foi no Twitter. Uma moça falou assim, pô, eu não entendo porque o pessoal reclama de impressão de dinheiro, né? E isso gera inflação. Pô, isso não foi uma convenção criada? Por que a gente não desinventa? Isso faz sentido? E se não faz sentido, por que não faz sentido? Primeiro, prazer estar aqui com vocês, dividir o palco com pessoas que eu admiro. O evento está incrível, eu participei já de vários eventos da FL, mas realmente aqui o evento de vocês é incrível. Bom, como a gente já falou aqui, à medida que você aumenta a oferta de qualquer coisa, né, você tem mais dinheiro na mão das pessoas, né, então se você imprime dinheiro, o valor daquele negócio tende a... Ou seja, se você botar dinheiro na mão de todas as pessoas aqui no Brasil, as pessoas vão gastar mais dinheiro e isso vai inflacionar os preços. Em algum momento, esse efeito do dinheiro na mão das pessoas, isso vai ocasionar em preços mais altos. Simples assim. Então, é curioso, né? Assim, eu gostaria de desconvencionar um monte de outras coisas, mas essa daí é uma regra básica de economia que não dá para desconvencionar. E, assim, só para continuar no gancho da inflação, não sei se você quer já entrar na outra pauta, acho que a gente vive agora um momento bastante delicado em relação à inflação, tanto no Brasil quanto lá fora. O grande dado que, tanto no Brasil quanto lá fora, é o dado mais importante hoje é a questão inflacionária, né? Então, a gente teve, principalmente por conta da pandemia, uma ruptura das cadeias produtivas. A gente tem agora um problema de guerra que, de alguma forma, tem uma desglobalização, né? Então, a globalização, durante muito tempo, ela foi desinflacionária, né? A China exportou desinflação para o mundo todo, e agora, com as borders, né? Como que a gente fala? Isso as fronteiras, elas sendo mais restritas, né? Países não fazendo negócios com outros, a gente tem um problema que vai gerar inflação de alguma forma. E vai gerar inflação no Brasil, vai gerar inflação nos Estados Unidos. Essa semana teve um dado de inflação bastante importante. Já se esperava que a inflação nos Estados Unidos cedesse, e a gente viu um dado que basicamente botou todo mundo de cabelo em pé, né? A inflação nos Estados Unidos surpreendeu para cima, e com isso a Bolsa no dia caiu 4%. A Bolsa não caiu... A Bolsa sentiu, eu escutei. O que isso significa, né? Só para explicar para o pessoal. Toda vez que você tem inflação, né, e os bancos centrais eles têm uma meta clara de controlar a inflação, você precisa subir juros. O Fed, que é o principal banco central do mundo, ele tentou não subir juros tanto e tentar mais passar uma mensagem de que eu vou subir, sem precisar gerar um custo para a sociedade de ter um juro mais alto. Mas o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é que ele está behind the curve, que a gente fala, que ele está atrasado. Ele vai ter que subir juro agora, vai ter que subir até mais do que o mercado esperava. Então, a gente está falando de juro americano chegando no final do ano por volta aí de 4,5%,
ainda longe de acomodar o que seria um target de inflação lá na casa dos 2, né? E por que isso influencia o Brasil também? De alguma forma, o Brasil fez a lição de casa antes. Então, o Banco Central diminuiu a taxa de juros para 2% ao ano, teve que fazer um aumento muito rápido e o maior aumento que a gente viu em todos os países do mundo. Então, a gente está em 13,75 e, possivelmente, a gente pode ter um aumento marginal aí, né? E a boa notícia é que os dados recentes de inflação no Brasil vieram melhores. Mas aí a gente tem que pontuar, explicar o porquê que esses dados vieram melhores. O primeiro dado que influenciou uma inflação mais baixa foi porque o governo ajudou. Então, cortou ICMS nos combustíveis, na energia elétrica, telecom. Então, isso tem um efeito inflacionário imediato. Aliás, desculpa te interromper, Claro. só essa medida já valeu o Paulo Guedes no governo. Então, isso teve um efeito, claro, do governo, né? A gente teve deflação em junho, a gente teve deflação em agosto, e a gente pode ter deflação agora de novo em setembro. Isso é um dado importante e positivo, porque isso significa que, se a inflação estiver acomodada, o Banco Central brasileiro, né, pode não ter que levar mais a taxa de juros, ou pode até começar a cortar a taxa de juros antes, né? Mas, de novo, teve esse efeito pontual do governo ter ajudado, isso vai ter que voltar lá na frente, provavelmente, esses impostos vão ter que voltar de alguma forma, e teve um efeito conjuntural, que é o preço das commodities no mundo todo. Então, o petróleo caiu, mesmo a gente teve, vamos dizer assim, menos pressão de alimentos, né? Os alimentos subiram muito aqui no Brasil, isso reduziu. Qual que é agora a pergunta de $1 milhão daqui para frente, né? É assim, eu acho, tá, a nossa visão lá, a inflação atingiu o pico agora, o cenário base é que a inflação vai caindo e pode convergir para 6% ao ano, isso é um bom número. Isso significa que o Banco Central brasileiro vai poder cortar a taxa de juros, mas tem um dado importante, que os núcleos de inflação ainda estão meio pressionados. Então, isso significa que talvez a gente não tenha que aumentar a taxa de juros mais, mas a taxa de juros pode ficar alta durante algum tempo, né? Então, acho que essa é um pouco a visão, não sei se eles compartilham também da mesma visão que eu. Só um comentário, talvez a gente divide um pouco. Eu acho que lá na frente, eu acho que não vai voltar a aumentar a alíquota desses combustíveis, energia, porque primeiro foi alterada a Constituição. A gente tinha alíquotas, pessoal, de 33% só do ICMS, e esse cálculo é feito por dentro, que dá mais de 40% em alíquota normal. Tá? Se você fosse botar numa alíquota, como a gente está acostumado, seria mais de 40%. Então, houve uma limitação constitucional de que tem um teto, não pode passar. Esses itens que são básicos para todo brasileiro, não pode passar disso. A questão da arrecadação, que poderia ser o lado prático, como teve muita inflação, a arrecadação dos estados e municípios ganhou muito. Isso aí não vai voltar. Então, as contas públicas dos estados e municípios não foi prejudicada por causa desse momento inflacionário, que eu acho difícil, que vai chegar um outro momento que vai cair muito e eles vão ter que demandar mais impostos. E também, para nós liberais, se por acaso cair, que cortem despesas, melhor. A parte administrativa do Estado, nessa máquina gigantesca, é complicadíssima. Só que eu queria puxar agora e voltar para o Fernando. Porque a gente falou aqui do Banco Central, mexer meta, no caso da meta de inflação, mexer na taxa de juros, essa política toda, e a gente iniciou a conversa em cima de criptoativos, né, da importância, inclusive, que isso pode fazer para o futuro, uma vez que a gente pode colocar que ele não inflaciona da mesma maneira que uma moeda fiduciária, aonde o Banco Central está ali, ó, jorrando, né? Você falou vários países, o Brasil foi, se não me engano, 45% de incremento na base monetária nos anos de 2020 e 2021. Então, imprimiu dinheiro. Então, voltando para você, Fernando, eu escutei, aí me corrija se eu estou errado, que o Banco Central agora está querendo criar a própria criptomoeda.
e também querendo regular o mercado de criptoativos. Então, a primeira pergunta que eu faço é, isso é bom? Vai desenvolver a sociedade brasileira? O que eu preciso olhar nas entrelinhas do Banco Central tomando nessa decisão? O que você pode falar sobre isso? Bom para quem, né? Cara, o real digital, Ô, a moeda... Willis, como é que vai chamar a moeda brasileira? Caramelo Coin? Nióbio Coin, não sei. Mas a CBDC, que o pessoal chama no inglês, que é Central Bank Digital Currency, moeda digital de Banco Central, que é a versão digital do papel moeda que vocês carregam no bolso. Imagina uma wallet do Bacen. No fim da linha, essa é a ideia. A digitalização do papel moeda que é emitido pelo Banco Central. Essa ideia de CBDC, a moeda digital do Banco Central, é a moeda do capeta. Porque seria um dispositivo potencialmente totalitário. Assim, no final das contas, imaginando o potencial que isso teria, o poder que daria para o Estado, para o governo, ter um sistema em que ele consegue acessar a conta de todo mundo, saber o que cada um está gastando. Imagina a quantidade de dados, de monitoramento, supervisionando tudo, autorizando ou desautorizando, cancelando o cidadão por motivos justificáveis, por motivos não justificáveis, porque fez um tweet errado, porque criticou alguém em algum poder. Imagina... Posso levar até para uma coisa mais maluca que veio na minha cabeça aqui. Se ele criou, então talvez ele tenha acesso, inclusive, à própria moeda, à localidade dela, né? Você vai colocar na sua wallet, então ele vai saber onde é que você estiver andando. Tudo. Quanto você consumiu de energia, andou de carro toda semana, cara, agora não pode mais. O carro vai ficar em casa, não pode mais gastar com gasolina. Então, o tipo de poder tecnológico que isso traria para governos, e eu falo de governos e Estado, porque eu não estou pensando em partido. O que eu não quero é que esse tipo de tecnologia estivesse na mão de ninguém. Ninguém poderia ter tamanho poder. E aqui eu falei apenas de monitoramento, a questão de privacidade financeira, mas também existe a possibilidade de experimentos econômicos sociais. Taxa de juros negativa. Bom, tá lá com a carteira, você não gastou nesse mês, toma juro negativo. Tem que gastar, cara. Faz a máquina girar, está poupando demais. Então, confiscar o saldo da pessoa, dinheiro com validade. Aí o limite vai ser a imaginação dos burocratas e dos engenheiros sociais. Perdão por insultar os engenheiros. Mas, enfim, a verdade é que a gente deveria debater esse assunto e não considerá-lo apenas como um avanço tecnológico. O real digital, e eu admiro muito o Roberto Campos Neto e muitos que estão no Banco Central, mas discordo redondamente dessa ideia de ir adiante com o real digital. E, surpreendentemente, nós temos visto até o Federal Reserve, o Banco Central americano, e eles mesmos sendo contra esse tipo de projeto. Semana passada, acho que foi essa semana, aliás, que eu publiquei um vídeo sobre isso, com uma fala do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, dizendo que, no contexto americano, essa ideia de uma moeda digital de Banco Central não é algo que atrai, porque pode justamente ameaçar a liberdade e a privacidade individual. Vendo uma moeda digital na China, ok, faz sentido porque eles têm interesse em controlar o cidadão. No contexto americano, eu acho que não é bem esse o caminho. Outro diretor do Fed, que é da filial de Minneapolis, o Neil Kashkari, falou a mesma coisa. Nas palavras dele, foi numa palestra na Columbia University, ele dizendo, eu até agora não sei que problema uma CBDC está resolvendo. Para que a gente precisa disso? Eu posso pagar qualquer pessoa com um aplicativo como o Venmo ou com uma criptomoeda. Para que eu preciso de uma CBDC? Eu entendo muito bem porque a China quer uma CBDC. É controle social, é o crédito social, aquele Social Credit Score, mas para um país como os Estados Unidos, que em tese está defendendo ainda ou respeita a liberdade individual, e o Brasil deveria seguir esse mesmo modelo, para que precisamos desta moeda do capeta? Eu ainda não sei responder. Não, e eu participei de um evento de um banco digital e convidaram o Banco Central para falar sobre os novos projetos, né? E acho que eles não contavam com o que ele ia falar, mas e eu admiro muito, é claro, todo o trabalho que tem sido feito lá, principalmente em política monetária, mas ele chegou a falar que o Banco Central vai criar um super app que as pessoas não vão precisar usar os apps
dos bancos ou digitais, você vai usar o super app do Banco Central e você vai selecionar qual a instituição depois que você quer transacionar. Pois é. O cara do Controle banco, total num lugar só. A gente Não, o cara buscando do- descentralização, ele centralizando. o cara do banco, que convidou, né, falou assim, não imaginava que ele ia falar isso daí. É isso que eu ia comentar, porque, primeiro, eu recomendo para vocês um paper do Fernando, que ele submeteu na Sociedade Montpellier sobre esse tema das moedas digitais, que é fantástico, incrível. Depois, se você puder passar para a galera o link. Passaremos. Mas esse problema é um problema adicional, Bré, porque, além de tudo isso que o Fernando falou, tipo, o Banco Central poder, tu critica a moeda do Banco Central, vou te tomar... Criticou, Eu reduziu. já vou nascer cancelado na CBDC do Banco Central. Hélio fala mal de ESG, reduziu do Hélio também. Então, é o que eles podem fazer potencialmente, na verdade. Podem decidir ser assim. Mas essa questão de, se você criar um dinheiro 100% digital emitido pelo Banco Central, você não tem mais motivo para ter o seu dinheiro numa conta corrente de um banco. Não tem mais. Por que você vai deixar na conta corrente de um banco, que pode quebrar, né? E tem algum risco, quando você pode estar com uma moeda que é emitida pelo Banco Central? Só que parece um detalhe isso, mas no momento em que você permite e as pessoas façam essa transformação para uma moeda emitida pelo Banco Central, potencialmente, dependendo do desenho que o Banco Central está pensando para a moeda digital, potencialmente você desalavancou todos os bancos, e os bancos, eu não quero falar a palavra quebram, mas porque se todo mundo sacou, como vocês sabem, o seu dinheiro em conta corrente, o banco não tem aquele dinheiro para entregar. Então, há uma desalavancagem súbita, potencialmente súbita, de todo o sistema financeiro, que em steady state, em velocidade de cruzeiro, seria até positivo, mas no momento em que eles não têm o dinheiro para pagar, é um potencial problema seríssimo para o sistema. Eventualmente, o governo poderia até querer acabar com o papel moeda físico, né? Igual tinha um deputado, se eu não me engano, do PT, que tinha um projeto no sentido de acabar com o papel moeda, né? Se eu não me engano, um deputado aqui de Minas Gerais, do PT. Muitos países estão fazendo isso, mas isso não significa que seja a moeda do Banco Central. Hoje, a moeda para a gente, 99% dos casos, é eletrônica, né? Ela já é eletrônica, o nosso dinheiro em conta corrente que está no banco, você passa um TED, hoje em dia você passa Pix, ela já é eletrônica, não tem muito motivo para fazer isso. Esse negócio é um troço bem diferente, esse tal de CBDC. É o que o Fernando botou no paper, muito distinto. Renato, trazendo esse contexto de inovações e também sobre inflação, né, que a gente está falando aqui bastante, isso impacta muito as pessoas, né? E a educação financeira no Brasil é um tema que ainda é muito pouco difundido. Você, lá na Nord, na empresa que você fundou, vocês produzem muito conteúdo focado para pequenos investidores, né, para pessoas se educarem, enfim. Alguns líderes políticos dizem que a educação financeira é coisa de elite. Aí eu te pergunto, você enxerga que as próximas gerações vão ter mais acesso, na verdade já tem acesso, mas vão ter mais interesse e vão conseguir absorver todo esse conhecimento e, de fato, melhorar a sua educação financeira? Legal. Eu até separei uma frasezinha aqui muito boa da Luciana Genro, do PSOL. Ela votou contra um projeto de incluir educação financeira nas escolas públicas, né? E, entre aspas, eu vou passar a vergonha dela no crédito, no débito, no drébito, o que ela quiser. É ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam em escola pública não é educação financeira, é de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês, então elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar o botijão de gás, comprar o arroz e o feijão. Seria realmente constrangedor, embaraçoso para um professor ou para uma professora tentar ensinar uma criança que vive em uma família pobre a administrar suas finanças ao ponto de não se endividar. Então, eu sinto muito, mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo. Inacreditável. Então, assim, é uma disfunção cognitiva bizarra, né? Assim, 63 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes, 79% da população está endividada,
8 a cada 10 mulheres estão endividadas no Brasil. Né? O comprometimento da renda do brasileiro já chega a 30% da renda. Quando a gente fala do custo efetivo total do crédito no Brasil, está por volta de 20% ao ano, mas quando a gente vai olhar o rotativo do cartão de crédito é 300% ao ano, e no cheque especial também por aí. Ou seja, uma família que compromete 30% da renda e tem um custo de dívida de 300%, ela vai provavelmente quebrar. Mais importante de todo mundo são as pessoas que estão endividadas numa situação de ter uma dívida muito cara, né, onde provavelmente ela vai se afundar. E a gente vê os números de golpes financeiros, por aí, mais de 15 milhões de pessoas, existem 5 milhões de pessoas que investem na Bolsa, mais de 15 milhões de pessoas já caíram num golpe financeiro. Olha a proporção. E por que as pessoas caem nesse tipo de golpe que promete retornos pirâmides? Pirâmides também. Né? Porque elas estão desesperadas. E por falta de educação financeira. Quando ela vê que alguém oferece um investimento que retorna 5% ao mês, 10% ao mês, ela acredita. Ou seja, ela não tem educação financeira. Geralmente, quem cai nesse tipo de golpe é quem tem menos educação. Então, assim, o nosso trabalho lá na Nord, todos os dias, né, é tentar trazer um pouco, quebrar um pouco essa ideia do financismo, né, que é trazer palavras difíceis em inglês sobre como investir. Quando eu comecei a estudar e também trabalhar no mercado financeiro, basicamente toda a literatura era em inglês, o Urich deve lembrar também. Hoje não, hoje os livros estão aí, tem pessoas super competentes fazendo um trabalho de educação gratuita na internet, hoje com celular, com Instagram, no YouTube. Tem vários dados legais da Ambima dizendo onde as pessoas procuram se informar sobre investimentos. O YouTube é uma ferramenta poderosíssima. Dentro das redes sociais, o YouTube é a primeira, e temos aqui um grande youtuber, não sei se vocês sabem. A roupa dele já mostra isso, né? Eu estava esperando aqui. A gente estava lá atrás e aí o Hélio falou assim, pela vestimenta ficou muito claro quem que é o youtuber de nós três. Mas é isso, né? Nosso trabalho lá é tentar promover a educação financeira. Eu vejo de verdade, com muito entusiasmo, o que principalmente os mais jovens hoje, como eles já estão mais preparados, como eles estudam. Hoje tem podcast, né? Você pode correr, ouvir alguém falar sobre investimentos. Você tem o YouTube, você tem o Instagram, tem muito conteúdo legal, de confiança. Quando a gente montou a Nord, eu estava até meio preocupado, porque apareceu muita gente de péssima qualidade, mas acho que hoje deu uma filtrada. As pessoas já estão conseguindo até perceber quem que é sério, quem que não é sério, quem que produz um conteúdo de qualidade. E assim, encontrei uma galera aí jovem, que o pessoal falou, pô, te sigo, acompanho, invisto. O feedback também é muito legal. Então, assim, eu particularmente sou muito animado com o que a educação financeira vai mudar o Brasil daqui para frente. A gente não vai precisar, né, de um deputado, uma Luciana Genro resolver nosso problema, graças a Deus. Aliás, complementando o que você falou, Bré, é perfeito. Além da educação financeira ajudar aquele cara, que realmente tem muita gente que não consegue poupar, porque está gastando o que está ganhando no mês. Nesse ponto, a doida lá tem uma certa razão, que tem gente assim. Agora, a educação financeira ajuda você a não se endividar desnecessariamente, claro. Número 1, mas tem um segundo efeito que ela não está levando em conta, que é o acompanhamento socioemocional, é a pessoa acreditar que ela no futuro pode ganhar mais, poupar mais e investir. Então, se você tem esse tipo de educação, você está dizendo para a pessoa, você pode, você consegue. Tem pessoas que você conhece próximas a você que já conseguiram ganhar mais, poupar, investir e crescer fazendo isso. Porque ela acha que educação financeira é você ter dinheiro para investir. Educação financeira é assim, se você tiver uma dívida muito alta, você nunca vai chegar ao ponto de ter dinheiro para investir. Uma dívida que corre a 300% ao ano é uma dívida impagável. E é por isso que a gente tem 65 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. Então, a educação financeira ainda é mais importante para você não se endividar. É claro, se você compara outros países, né, a gente tem 5 milhões de pessoas que investem na Bolsa, numa população de 210 milhões. Nos Estados Unidos, 50% da população investe na Bolsa. Por quê? Primeiro, porque você tem uma taxa de juros estruturalmente baixa durante muito tempo. Né? A nossa taxa de juros hoje é pornográfica, sempre foi. E o grande educador financeiro, eu acho,
de qualquer sociedade é um juro mais baixo. Enquanto você tiver juro muito alto, as pessoas não estão muito preocupadas em procurar como investir, né? Mas, enfim, muita gente até acaba me perguntando, pô, eu tô com uma dívida, mas eu quero começar a investir. Não existe investimento se você está pagando uma dívida do nível de dívida que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, enfim, acho que a educação financeira aqui promove liberdade, tem tudo a ver com o que a gente fala. Eu sou muito entusiasmado com o que as próximas gerações vão fazer em termos de educação financeira, com certeza. Deixa eu ainda puxar dentro desse tema, porque eu gosto demais, pelo fato que tem tudo a ver com liberdade. Aí eu queria puxar você, Fernando, também nessa parte aí. Eu gosto de olhar para finanças da maneira mais social possível, porque efetivamente, aí eu queria saber se você concorda com isso e dessa maneira de discorrer. Fernando, você vê como se fosse exatamente olhando até para um lado de Ayn Rand, que a educação financeira é a maneira que a pessoa consegue encontrar mais o indivíduo próprio, ou seja, ter mais liberdade de ser quem ela quer ser. Faz sentido? Filosófica, hein? Eu acho que sim. Acho que é um conhecimento fundamental justamente para ela não ficar escrava de juros, de alguma dívida bancária, como muito bem falou o Breia. Deputados, acho que passa por isso. Mas eu gosto de até, dentro da educação financeira, é um tema que a gente fala bastante, eu e o Hélio, e você comentou no backstage ali do grande livro do Murray Rothbard, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Recomendo que vocês leiam. Tem um prefácio e um pós-fácio sensacional. Mas o que esse livro ensina, e tem tudo a ver com a educação financeira, começa do básico, que é o dinheiro. A gente, às vezes, começa a falar sobre juros, aplicação, qual é a classe de ativo, é ação, a renda fixa, e ninguém sabe o básico, o que é o dinheiro, o que é a inflação. O que o Breia comentou sobre a explicação de inflação, que parece tão óbvia, mas é impressionante como até hoje isso gera debate entre economistas. Pô, a lei de oferta e demanda não vale para tudo? Não, para o dinheiro não. Se você imprimir um monte de dinheiro, isso não gera inflação. Mas qualquer bem que você torná-lo abundante, ele não vai perder valor, vai ficar mais barato? Não, mas com dinheiro essa lei não vale. Ainda há esse debate. Então, dentro de educação financeira, começar, para mim, o início, a lição número 1 é o que é o dinheiro, o que é a inflação. E quem é o culpado pela inflação? O governo. Banco Central? É interessante esse ponto, porque as pessoas não levam em conta que a inflação é muito... ela é perniciosa, ela atrapalha a vida delas, porque o dinheiro vai perder o valor e elas vão conseguir comprar menos coisas, né? E elas não entendem que o governo é quem está gerando aquela inflação. Então, quando o governo faz uma medida populista, prometendo várias bolsas e auxílios, isso acaba gerando uma inflação lá na frente, né? Mas, enfim, queria fazer uma pergunta agora para o Hélio, né, a respeito do tema do nosso fórum, que é conexões que nos unem, né? Que transformam. Que nos transformam. Queria te perguntar, quais são as conexões, né, que você acha que unem os brasileiros e quais as transformações que você gostaria de ver no Brasil, né, e também levando aí para o lado econômico, que é que a gente está falando aqui, nos próximos anos? Também filosófico. Olha, o povo brasileiro, conexões do povo brasileiro, assim, é extremamente diverso. A gente aqui tem de todo mundo, é um país de imigrantes que é pacífico, gosta de transacionar emocionalmente ou comercialmente com outras pessoas, é muito empreendedor. Então, essas conexões do setor privado e voluntários, vamos chamar assim, são muito interessantes no Brasil pela diversidade, pela cabeça do brasileiro de não gostar de guerras, né? Então, o brasileiro tem um destino muito importante no mundo pela sua tolerância, em geral. A gente está vendo aí na eleição que a coisa está... né? Mas a nossa tradição é essa. Essas são as nossas conexões. Só que você falou conexões e transformações. Esse lado está bem, obrigado, não tem muito o que mexer. Mas a gente tem conexões que determinam as regras de relacionamento entre nós, que estão
viram Constituição, que são interpretadas pelo STF, e que o Congresso também está lá mudando as regras. Quando essas regras atrapalham as nossas interações, a gente tem mais pobreza, não cresce, não fica rico. Então, hoje a gente tem esse o dilema. O Brasil é um país que não cresce, não consegue crescer, porque você tem governo por todos os lados. Né? Meu pai dizia que, porra, né, do berço ao túmulo, você tem governo por todos os lados. Né? O Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados, meu pai falava. E é isso que atrapalha. Então, se a gente quer potencializar as conexões intrínsecas do brasileiro, para que nós façamos a transformação que o Brasil precisa, você precisa que as conexões públicas sejam melhoradas, reduzindo o tamanho do governo, diminuindo a burocracia, diminuindo os impostos, diminuindo os gastos públicos, diminuindo a participação do governo na sociedade. E agora, infelizmente, a gente está indo para o final. Nesse final, eu queria que vocês três respondessem a seguinte pergunta, e é um tema pam, o STF está aí, me cancelem. Política. 15 dias para as eleições. Está ali. Então, cada um de vocês falar o que vocês acreditam para essa eleição, o que nós, cidadãos comuns, deveríamos prestar atenção no que é falado, nas ações desses políticos, porque político às vezes também fala só para te alegrar, né? Para que a gente possa chegar lá, no dia 2º, né, na verdade, e fazer aquele voto correto. Não necessariamente precisa entrar na questão de partido, obviamente, mas fica à vontade em explicar o que vocês veem, o que é realmente bem feito e qual o caminho que nós deveríamos percorrer. Começar aqui com o Fernando, que está do meu lado. Eu ia falar para começar com o Hélio aqui, cara. Se vira aí. Vamos lá. Primeiro, eu não considero essa eleição, nem a passada, nem a retrasada, como a eleição derradeira. A gente tem uma tendência a ser um pouco fatalista e achando, bom, se essa eleição não ganhar o meu candidato, tudo vai para o espaço, o Brasil vai acabar. Eu discordo. Teremos eleições daqui 4 anos, novamente, e não vai ser a última. Isso não quer dizer que a gente não precise escolher bem e buscar aqueles candidatos que defendam, sobretudo, a liberdade individual, que defendam a diminuição do Estado, para que sobre mais dinheiro no bolso do cidadão, para que ele possa prosperar sem intromissão do governo e consiga alcançar a sua felicidade e de sua família da forma que bem entender. Para mim, esse é o norte. E eu vou buscar os candidatos que defendem esse norte. Não vou encontrar nenhum que concorde 100% com as minhas visões, mas certamente encontrarei, hoje em dia, vários que estão seguindo essa linha. E olhando, além de executivo, presidente, governador, é fundamental também Congresso. Congresso, câmaras estaduais, e felizmente, olhando o que a gente tem hoje de opções em vários estados, para mim é uma foto muito positiva, é muito otimista. Então, não vamos ficar apenas na polarização e na guerra do o presidente é o presidente, é o presidente. Não é apenas o presidente, tem muita coisa que a gente precisa cuidar. Concordo 100%, Fernando. É isso mesmo. A gente tem tempo. A gente aqui, no estado de Minas Gerais, tem um grande potencial futuro. Zema está fazendo um governo espetacular. Eu acho que ele pode se qualificar para ser um líder do Executivo. Mas, como você mencionou, e eu torço para isso muito, mas, como você mencionou, não é só o Executivo. Né? Então, eu acho importante a gente prestar muita atenção no Senado, porque o Senado é que pode dar um controle no STF, é o único que pode fazer isso. A gente tem hoje um presidente do Senado que está sentado em cima, pelo motivo que eu desconheço, de tomar qualquer atitude para os abusos à democracia e à liberdade de expressão no Brasil. Então, é importantíssimo. E o Congresso, então, nem se fala. O Congresso Nacional é onde as regras são feitas, é onde o debate está feito. A gente tem 20 liberais, grosso modo, no Congresso, menos de 5%, né, na Câmara dos Deputados, menos de 5%, e a gente precisa crescer isso para que a gente tenha
mais voz e consiga implementar essas reformas que a gente está brigando. Na eleição presidencial, que o Fernando sabiamente evitou mencionar. Quem me acompanha no YouTube sabe que eu não sou tão acho. sábio quanto o Fernando, então eu vou dar a minha opinião. Vamos lá. Né? Então, eu acho, em primeiro lugar, que tem um corrupto em disputa, né? E esse corrupto que levou o Brasil para o lado completamente errado de socialismo, né? de compra de votos na Câmara dos Deputados com malas de dinheiro, só ele não foi pego, todos o resto foi para a cadeia, né? Desde 2005, estou falando depois, o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Ou seja, entre corrupção e tamanho do Estado grande, né? Botar todos os amigos lá dentro, usar o poder e, enquanto isso, fazer populismo para atrair voto, esse era o vetor que a gente estava indo antes. Aí veio esse governo, como o Fernando falou, a gente não concorda com tudo, mas tem o Paulo Guedes lá, em primeiro lugar, tentando fazer coisas, não fez muita coisa que a gente esperava que fizesse, algumas talvez por culpa dele, mas a maioria eu acho que porque não deixaram acontecer, tem o Congresso bloqueando, tem a máquina bloqueando, tem os militares bloqueando, sei lá quem bloqueia, o próprio presidente Bolsonaro pode bloquear, mas ele fez, a gente citou aqui o ICMS, que, poxa, só isso aí eu já disse que já valeu, né? E a lei de liberdade econômica e a reforma da Previdência e todo o resto, e controlar o teto na medida do possível. Então, você tem uma outra solução, que é o vetor que estava indo na direção Venezuela, você pode apontar um pouco para lá. Eu gostaria, talvez, que fosse para lá. Mas esse aqui já está indo naquela direção ali. Então, para mim, não tem nem dúvida de que esse molusco não pode voltar de jeito nenhum. Concordo 100%. Assim, o ponto central, assim, para a gente, né, a gente que trabalha com investimentos, para a gente que é empresário, a gente que é brasileiro e principalmente se preocupa muito com essas questões econômicas, a palavra mais importante para mim aqui chama-se âncora fiscal. A gente pode ter uma inflação caindo, um juro caindo, se o próximo governo passar uma mensagem de que ele vai gastar mais, ou seja, ele vai entrar numa trajetória de se endividar, gastar mais do que pode, enfim, todo esse trabalho que a gente está falando de ter juros menor, o que é melhor para a economia, os empresários voltando a investir, a contratar, uma inflação mais acomodada, isso vai para o beleléu. E, assim, praticamente a gente tem um candidato que fala que o Brasil caminhando nessa direção, ele eventualmente vai reduzir impostos, se tiver espaço fiscal, né? Então, se tiver espaço fiscal, eu vou reduzir impostos. E a gente tem um outro candidato que está falando que custeio para investimento você pode fazer. Não pode fazer. O governo já gasta demais, gasta mais do que poderia. Então, assim, para mim, essa é a parte mais importante na hora de avaliar hoje um candidato. É claro, é muito difícil, está muito polarizado, os dois aí flertam com mensagens que são bem complicadas, mas, assim, para mim está muito claro que existe um candidato preocupado com o Brasil e tem um outro candidato que está preocupado consigo mesmo, com um plano de partido e etc. e tal. Então, na minha maneira de ver, assim, é muito perigoso a gente ter um presidente que, sendo eleito, vai romper teto de gastos, aumentar a despesa do governo, enfim, isso é realmente bastante preocupante. Aliás, mesmo, né, se o próximo governo for o governo atual, ele vai ter que passar uma mensagem muito clara de como que vai ser essa âncora fiscal, né, de como que o governo vai equilibrar as contas, e a gente vai precisar ver mais notícias de reformas estruturais, né, privatizações, desoneração, porque o que a gente quer no final do dia a gente quer fazer o desenvolvimento do Brasil, a gente quer um Estado cada vez menor. Se a gente tiver juros mais baixos, inflação controlada, um Estado fazendo as reformas necessárias, nós aqui, né, empresários liberais, a gente vai fazer o Brasil crescer. A gente não precisa do governo resolver nosso problema. Eu sei que o tempo... Eu sei que o tempo está esgotado, mas eu não posso acabar esse painel aqui achando que eu fiquei em cima do muro, né? Então, concordo 100% com o que o Hélio falou.
votar em Lula jamais. E, inclusive, eu recomendo um vídeo que eu publiquei no meu canal chamado O Plano do PT vai quebrar o Brasil de novo. É isso. Pessoal, agora vocês entendem por que eu sou fã dessa turma. Uma salva de palmas. Ademar Lara, Renato Breia, Hélio Beltrão, Fernando Unes. Muito obrigado. Pessoal, declaro então encerrada a 12ª mais um edição do Fórum Liberdade e Democracia de Belo Horizonte. Lembrando a todos os associados do IFL, ex-associados também são bem-vindos, associados de todos os institutos liberais do Brasil, que venham até ao palco. Estou aqui com a minha presidente. E uma frase, let's go, baby! Vem todos os associados para cá que a gente vai fazer a foto oficial. IFL Jovem, todos os institutos, vem para cá. IEE, IFL São Paulo, ILA. Todos os IFL, Santa Catarina. Quem mais? IEE já chegou. Palestrantes também, todos os palestrantes que ainda estiverem